pergunta aqui pra gente da Antenada Geral. Ela quer saber o seguinte: uma pessoa que vive com alguém sem ser casada pode participar da Santa Ceia, Leandro? Poxa, você tá... Tô jogando a bomba pra você logo de cara. Olha, irmão, a Santa Ceia é a comunhão. Nós estamos dizendo na Santa Ceia que nós estamos em comunhão com o Senhor. Mas se você for lá em 1 Coríntios, você vai ver que a igreja lá de Corinto, os ricos comiam primeiro, largavam os pobres para trás, e quando os pobres chegavam, eles tinham necessidade e não participavam da ceia. E o apóstolo Paulo chega a falar o seguinte: é por isso que tem alguns que dormem entre vós. Eu leio esse texto, eu tremo. Ou seja, a Santa Ceia é um momento que nós como igreja dizemos que nós somos um. E um entre nós e um com o Senhor. Porque a gente reconhece a morte dele sacrificial no corpo e o sangue dele que nos curou a nossa alma. Você participar da ceia levianamente, irmão, você participar de uma ceia levianamente é perigoso para você. Qualquer pecado, irmão. Se fosse você lá na nossa igreja, a gente faz assim, irmão. A gente vai participar da ceia, tira um momento para você diante de Deus, confessar o seu pecado. Tem alguém que você tem que pedir perdão aqui, vá lá e pede logo perdão, acerta logo o esquema e vamos participar da ceia de um momento livre, porque a ceia do Senhor representa que nós estamos também em santidade diante do Senhor. Então não pode. A ceia, ela é muito complexa também, porque são vários pontos a ser abordado. Então assim, eu acho que cada caso é um caso. Tem que procurar saber por quê. O marido não quer casar, o que está acontecendo? A mulher é serva do Senhor na igreja, cumpre todas as obrigações bíblicas, né? Tem um perfil cristão que está de acordo com a palavra de Deus. E se você for pegar na perspectiva de que a ceia é um memorial de Cristo e uma sinalização profética de que Cristo buscará a igreja, buscará a sua noiva, e nesse contexto que o pastor falou sobre muitos que dormem, no sentido de não compreender a mensagem do evangelho. Então, independente de eu estar casado ou não estar casado, isso aqui é uma profundidade na minha perspectiva bíblica teológica. Eu estando casado ou não estando casado, aí você tem que respeitar também a liturgia da igreja, mas eu estando casado ou não estando casado, e não compreender a mensagem do evangelho, e não praticar, né, a mensagem do evangelho que outra hora foi compreendida, eu também vou estar entre aqueles que dormem. Então acho que é uma questão de avaliação de cada caso, a igreja, como é a ata, a pauta, mas num todo, né, a ceia é um memorial que está apontando profeticamente para a volta de Cristo. Ok, mas eu entendo que a gente não pode colocar a ceia como uma coisa também leviana, que qualquer pessoa chega ali de qualquer forma. Não estou dizendo que foi o pastor falou. Estou colocando aqui como é que nós trabalhamos, né, dentro da Igreja Batista. Creio que a liturgia é a mesma, né? O apóstolo Paulo vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Ou seja, eu preciso me examinar e me encaixar dentro daquilo. Por que eu quero ser cristão? Por que eu quero tomar a ceia? Eu entendo que há mulheres que se converteram, o marido não se converteu, mas a Bíblia fala que essa mulher vai ganhar o coração do marido. Algumas pessoas, por exemplo, principalmente na igreja batista, não sei nas outras, falando da minha igreja, nós não temos o hábito de batizar pessoas que moram de forma amigável, mesmo que seja com um documento de união estável. Lá é casamento. O que a gente aceita, casou no civil, nós batizamos e recebemos lá e tal. Todo mundo é bem-vindo, só que a igreja tem as suas regras, né? E nós entendemos que isso é baseado na palavra de Deus. Então a pessoa tem que se adequar a sua vida àquela situação. Se eu quero ser um cristão, se eu quero viver para Cristo, eu preciso adequar a minha vida. Então a igreja tem essa liturgia. Nós sempre colocamos o seguinte: examine o seu coração. Se você tem alguma coisa contra, peça perdão e tal. E aí nós colocamos também que é bem-vindo para participar da ceia conosco, comer do pão e tomar do cálice. Todo aquele que um dia confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que já passou pelas águas e que está em comunhão com a sua igreja e com o seu pastor. Porque às vezes o cara vem da outra igreja brigado com o pastor, não, filho, restaura a sua vida, porque a comunhão é isso. Comunhão eu tenho que ir com Cristo. Se eu estou em pecado, se eu estou vivendo
ofende a santidade de Cristo ou até a palavra de Cristo. Então, eu entendo a dor dessas pessoas que vieram com uma história, mas a Bíblia coloca o seguinte, que você seja mulher, então, aquela que vai salvar o seu marido, a partir do teu testemunho. Sabe? Eu acho que é um preço que tem que se pagar. Infelizmente, não tem jeito. Bruno? Eu acho que quanto isso aí, há muitas variáveis, como o pastor já falou aqui, cada caso é um caso, e cada igreja é uma igreja. Tem igrejas neopentecostais e que a ceia é distribuída para todos de forma... Enfim, então acho que cada caso é um caso. Eu me sinto até um pouco em desconforto para falar disso, porque eu não sou da igreja que eu congrego, tem um pastor presidente lá, que é o bispo Daniel Malafaia. Então lá a nossa maneira de proceder é toma-se as mulheres que são casadas e o pastor avalia cada caso, porque tem mulher que vem do mundo e ela se converte, o marido não, ela desce as águas e o marido não. Então assim, cada caso é um caso que tem que ser avaliado pelo pastor, como foi dito aqui.